Convido você a meditar comigo na maravilhosa riqueza espiritual que nós temos em Cristo Jesus, a grande salvação que Deus operou em nós. Conforme Romanos capítulo de número 8, versículo de número 30, que diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que chamou, justificou, a esses também glorificou. E eu quero acrescentar aqui, dentro desses 4 que nós vimos, que fala sobre a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Acrescentando a adoção, Deus nos adotou como filhos, e também a santificação. Então, primeiramente, somos predestinados, diz o texto de Efésios, capítulo de número 1, versículo 4, 5 e versículo 11, que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos salvos, para sermos seus filhos, para sermos seu povo. A predestinação, a eleição é revelada na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Bom, a esses dos quais o Pai predestinou antes da fundação do mundo, o Filho morre por eles, pagando os seus pecados lá na cruz, e o Espírito Santo nos converte o nosso coração, converte o coração dos eleitos. Por isso a mensagem tem que ser pregada até os confins da terra. Somos feitos então filhos adotados na família de Deus, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 6. Somos feitos filhos adotivos de Deus pela sua maravilhosa graça. E aí vem um chamado. Deus nos regenera e converte o nosso coração. Regeneração e conversão, que é obra do Espírito Santo em nós, conforme o texto de 1 Pedro 1, versículo 23. A regeneração por obra da palavra de Deus aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo. A conversão, conforme o texto de João 3, 3 e 2 Coríntios 5, 17. Somos feitos novas criaturas, Deus nos converte, nos dando o arrependimento dos nossos pecados e a fé em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E aí nós temos a justificação e a santificação. Justificação conforme o texto de Romanos 5:1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justificação, que é uma obra completa, recebemos de uma vez por todas, Deus nos fazendo justos no seu tribunal, nos fazendo justos, justificados mediante a fé em Cristo, pelos méritos de Cristo. E recebemos também a santificação como uma obra completa, quando Deus nos separa para sermos seu povo, santificados, e como também uma obra que é um processo da qual o Espírito Santo está nos santificando dia após dia, ou seja, nos fazendo parecidos com Cristo. E essa é a obra de santificação em nós, conforme Hebreus 12, 14 e 1 Tessalonicenses 4, 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que possamos aprender a pensar, a sentir e a agir como o Senhor Jesus Cristo. Deus nos santificando. E por fim, aqueles pelos quais Deus predestinou, a esses chamou e adotou como filhos, a esses também justificou e santificou. Então, finalmente vem a glorificação. A esses também Deus glorificou. 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos de 15 a 17 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58, fala dessa obra gloriosa da glorificação. Você pode perceber esta obra de Deus na sua vida? Você foi predestinado, chamado para a salvação, Deus te converteu o seu coração, te regenerou, Deus te justificou, te santificou e te glorificará na volta do Senhor Jesus Cristo. É tão certo isso que, quando fala da glorificação, no texto de Romanos capítulo 8, versículo de número 30,
que já diz que glorificou, a esses também glorificou. Porque aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Palavras e Obras.